Oi pessoal, tudo bem? Bom, antes de iniciar aqui as nossas aulas particulares, eu gostaria de deixar para vocês um guia de estudo que vai ajudá-los não só a aprender melhor o conteúdo que eu vou passar, como também, se vocês quiserem estudar por fora, eu vou dar algumas dicas de como vocês podem fazer isso. Esse guia vai servir também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão precisar é arranjar um caderno, pode ser novo, pode ser velho, não importa. Arranjei um caderno. Por quê? Tudo que você copiar à mão, você tende a lembrar melhor do que se você digitar ou tirar uma foto. Então, o que vocês vão fazer? Na parte da frente do caderno, vocês vão anotar todas as aulas que vocês fizerem comigo, as aulas que eu passar, de dicas de gramática, de vocabulário, os exercícios que eu passar, tá bom? E na parte de trás do caderno, o que eu quero dizer com a parte de trás? Tem o caderno aqui, você só vira ele assim, ó. Aí você tem um novo caderno. Lá você vai fazer 4 colunas e eu vou explicar como que elas vão funcionar. A primeira coluna vai estar escrito português, se você quiser escrever português também, tudo bem. A segunda coluna vai estar escrito base form, forma base, ou seja, o verbo cru. Eu brinco que é como ele vem ao mundo, sem ed, sem ng, sem nada, o verbo. Terceira coluna, simple past, o passado simples desse verbo. E a quarta coluna, o past participle, o particípio passado, que a gente vai aprender lá pra frente, mas já vai preenchendo essa coluna, tá bom? Como é que vai ser? Todo verbo que você encontrar, ou todo verbo que você usar bastante, você vai colocar na parte de trás do seu caderno, nessa listinha, e vai fazer a sua lista pessoal de verbos. Não adianta eu te passar uma lista de verbos se você, por exemplo, é médico e há certos verbos que você precisa saber com antecedência que eu não vou te passar. Então, cada um com a sua especificidade, tá bom? Então, vamos começar por esses 3 verbos que são muito comuns para todo mundo. Vamos supor que você encontrou lá o verbo work, tá? Que é trabalhar. Então, você vai lá e coloca, primeiro em português, depois em inglês. Se você não souber, você dá um Google, work, simple past. Normalmente, os verbos em inglês, para fazer o passado simples, você só coloca o ed. Você só coloca o ed. E o particípio passado, normalmente, essa quarta coluna é igual à terceira, caso os verbos sejam regulares. Então, esse é um bom exemplo disso que eu estou falando, tá bom? Aí você encontrou o verbo study, deu um Google lá, estudar. O passado simples, studied. Repare que aqui você já tira o y, coloca ed, então já muda comparado com o work, tá? Novamente, dê um Google para você lembrar, para você ter certeza como que escreve, tá bom? Past participle, a última coluna, normalmente é igual à terceira, enfim, a regra é igual ao work. O último exemplo, eu coloquei um verbo irregular de propósito para a gente ver como é diferente. O verbo go, que quer dizer ir, no passado ele não vai ser goed, não vai ser G-O-E-D, goed, goed. Ele vai ser went, não tem nada a ver com os dois de cima. Por isso que é importante pesquisar, estudar, aparecer um verbo, já olha como que é o passado simples e como que é o past participle, tá bom? Que no caso aqui do go vai ser gone. Lembrando que a gente vai falar sobre essa última coluna lá na frente, mas já vai preenchendo para você ter isso pronto, ok? Então, essas dicas que eu dei agora são dicas de estudo geral. Você tem um caderno, na frente você copia minhas aulas, atrás você vai colocando os verbos que você encontra ou os verbos que você tem necessidade de aprender de acordo com a sua profissão, ok? Agora eu vou passar algumas dicas extras, caso você queira, se tem mais tempo aí para estudar, para melhorar as 4 partes, digamos assim, que a gente estuda no inglês. Writing, que é a escrita, listening, que é a capacidade de compreensão oral, reading, que é a leitura, e o speaking, que é a fala, tá bom? O que você vai fazer? Basicamente, você vai separar um texto com áudio. Pode ser uma matéria de um site ou aplicativo, mas tem que ter áudio, tá bom? Pode ser uma música com letra ou uma cena, não é um episódio inteiro, que é muito longo.
uma cena de uma série ou filme com legenda em inglês, dá normalmente uns 3 minutos uma cena, tá bom? Aí o que você vai fazer com esse material? Primeira coisa, você vai copiar o texto no seu caderno, tá? Se você quiser, arranje um outro caderno para fazer esse tipo de exercício. Deixa um para as minhas aulas e outro para fazer esses exercícios extras. Então, copie o texto, vê se você escreveu tudo direitinho e você vai estudar esse texto até você entender tudo que está falando ali, tá bom? Pode ser que isso demore alguns dias, algumas semanas, não sei. Então, não pegue um texto muito grande. Essa é uma dica, para que você não demore muito tempo, tá bom? Senão você pode desmotivar. Então, pega um texto pequeno, ok? Segunda coisa, você vai ouvir e ler o texto em voz alta ao mesmo tempo. Por que você vai fazer isso? Para ter certeza que o jeito que você acha que pronuncia a palavra está na forma correta, tá bom? Então pega ali uma letra de música ou as 4 primeiras frases de uma música só, ou o primeiro parágrafo de um texto maior, e você vai falar e ouvir ao mesmo tempo, várias vezes, até a sua pronúncia ficar parecida com a original, tá bom? No fim, depois que você já estudou o texto e sabe tudo que está dizendo ali, depois que você já bateu a sua fala com o jeito que as palavras têm que ser realmente pronunciadas, aí você apenas vai ouvir o texto. Então, enquanto você está fazendo alguma atividade na sua casa, você está pegando um transporte público, você só ouve várias vezes, só essa parte que você já estudou, tá bom? Se você fizer isso todos os dias, um pouquinho, ou enfim, 3 vezes por semana, vocês vão ver como isso vai ajudar muito a melhorar essas 3 partes do inglês, tá bom? O speaking, que é a fala, é um pouco mais difícil, porque você precisa de outra pessoa. Existem alguns aplicativos em que você consegue fazer isso. Depois eu vou fazer uma playlist só de dicas, inclusive é a mesma que essa aqui. Dicas de estudo, aí vai ter aplicativos, sites, outros lugares que você possa estudar mais. E também eu ofereço aulas de conversação para quem se interessar. Então, quem quiser, tem um e-mail aí para contato e mais informações, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida sobre esses guias de estudo que eu passei, vocês podem me mandar um e-mail que eu respondo, ajudo vocês sem problema, tá bom? Espero que vocês tenham entendido as dicas aí, estudem bastante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!